Dá até pena, né, de terminar essa série de mensagens. Eu não sei qual foi a sensação de vocês, mas essa série de maio a gente sempre faz dedicada a relacionamentos. E essa série foi bastante especial assim para nós. Lá em casa trouxe diversas mudanças. Algumas decisões foram tomadas nessa série de mensagens na nossa casa, de verdade. E para nós foi muito bom. Para nós foi um crescimento. E eu espero que para vocês também. E para a gente ajudar a gente nesse último encontro, eu vou fazer uma revisão rápida do que nós vimos. Para quê? Para ajudar você que não estava a ter uma ideia, e para ajudar você que estava, em especial, para você que estava, para você relembrar e pensar em coisas que realmente você pode tirar daqui. Resoluções para a sua vida. Gente, sentar e ouvir não vai mudar a vida de ninguém. Agora, tomarmos decisões a partir daquilo que nós ouvimos e aprendemos, aí sim. Então, vamos revisitar um pouco de como foi o nosso mês, para que a gente possa, talvez, a partir disso, tomar algumas decisões para a nossa vida, para o nosso coração. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós sabemos, gente, que a tecnologia tem dado uma grande bagunçada nos nossos relacionamentos, não é? A gente, no primeiro encontro que a gente teve dessa série de mensagens, a gente comentou de algumas estatísticas de revistas sérias que têm alertado de que os filhos têm se sentido trocados pelos pais por um celular. Os filhos. Você imagina o inverso, o quanto os pais estão se sentindo trocados pelos celulares dos seus filhos. E não só isso, a gente mostrou algumas estatísticas muito sérias, de pessoas que estão dizendo, afirmando, que o uso de tecnologias tem prejudicado e muito o seu casamento. E a gente vê isso, a gente que trabalha aí com as pessoas, acompanhando, conversando, lidando com elas, a gente tem visto isso. O quanto as tecnologias têm prejudicado os relacionamentos conjugais. É impressionante. E se tem afetado tanto assim, casamento, pais e filhos, imagina quanto o uso da tecnologia, em especial do celular, tem afetado as amizades, ou a nossa vida com Deus. Então, a primeira mensagem dessa série foi um alerta, um chacoalhão para a gente, vamos acordar, vamos lá, vamos reavaliar, vamos redirecionar algumas coisas, vamos perceber que não é para ser assim, e a gente deu algumas dicas muito práticas também de como fazer isso. Logo depois, a gente conversou sobre como aprofundar relacionamentos. Por quê? Porque a gente vive numa época onde as tecnologias deixaram tudo superficial, inclusive os relacionamentos. E o que acontece hoje? É difícil a gente criar um relacionamento profundo com os filhos. Não é? É difícil, às vezes, a gente estar entendendo o que eles estão passando. O que está acontecendo na vida deles. É difícil, às vezes, a gente criar um relacionamento profundo em casa, no casamento também. E às vezes a gente sente que a gente está na mesma casa, mas a gente não sabe o que o outro está realmente passando. E as frases que a gente mais ouve nos conflitos familiares, atenção, você não me entende. E às vezes está certo. E aí nesse encontro a gente conversou que relacionamentos se formam quando compartilhamos tempo e se aprofundam quando compartilhamos dificuldades. Está aqui o X da questão. Fomos para o terceiro encontro. E no terceiro encontro nós conversamos sobre o quanto o uso de telas e tecnologia tem prejudicado a nossa saúde emocional. E ainda mais dos nossos filhos. Não sei se vocês viram, mas essa semana saiu reportagem no Fantástico sobre isso. De um pai com uma filha com problemas emocionais bem sérios. E em grande parte era por causa do uso de tecnologia de internet e o pai não estava atento. Ei, você que é pai e mãe, você que é avô e vó, por favor, não saia dessa série sem lembrar disso. A gente precisa estar atento ao uso de tecnologia dos nossos filhos. Precisamos, importantíssimo. A gente tem visto que os casos de problemas emocionais entre crianças e adolescentes têm explodido. E muito, não só isso, mas em muito tem a ver com o uso de telas. Tanto é que um dos livros que a gente comentou e citou aqui, ele traz algumas referências bem legais para nós. Pode passar. Mais uma. Não ter smartphone até o 9º ano escolar.
Isso significa 14 anos, mais ou menos, tá? Sei que é difícil, mas é referências de um livro científico, o mais lido e mais aceito que nós temos sobre isso. Nada de redes sociais até os 16 anos, seria o ideal. As crianças não estão prontas fisicamente para lidar com tanta exposição como elas estão, por isso estão adoecendo. Nada de celular na escola e muito brincar não supervisionado e independência no mundo real. Isso eu estou falando, são os especialistas da área. Pense sobre isso. Sei que é muito difícil, tenho certeza, em casa também. E aí a gente falou nesse encontro sobre como nós construímos influência na vida das pessoas, nos nossos filhos, mas não só. Foi um encontro especialmente para quem lidera. Como a gente constrói influência sobre as pessoas. E a gente viu isso a partir do modelo bíblico apresentado em 1 Pedro. Foi um encontro bastante marcante. Nós vimos que nós construímos influência pelo exemplo e pela disposição ao sacrifício. E aí veio o último encontro de semana passada. Conversamos que quando a gente começa a construir relacionamentos profundos, a gente vai entendendo o coração das pessoas, a gente vai percebendo feridas, a gente vai percebendo dificuldades, e a gente precisa tomar uma decisão. Uma decisão. Nossa casa será um lugar de cura? O que nós vamos fazer com toda essa exposição? Pode passar mais um. O que nós vamos fazer com tudo isso que nós aprendemos do outro? Nós vamos expor isso, vamos apontar o dedo, vamos ser pessoas que puxam o outro para baixo, ou a nossa casa vai ser um instrumento de cura? O que nós vamos fazer com os relacionamentos reais que nós construímos? Foi um encontro muito interessante. E eu vou reforçar. Você não estava em algum deles? Estão todos gravados. Vai lá no nosso YouTube, faz o intensivão. Essa série sobre família ela é muito importante. Fica conectado. É importante que você reflita. Vimos também na semana passada a importância da mesa. E a gente viu que uma das principais campanhas antidrogas hoje, promovidas pela Cruz Azul no Brasil, é que as famílias tenham pelo menos uma refeição juntos e voltem a valorizar o estar à mesa juntos. Isso foi uma das coisas que mudou lá em casa esse mês. A gente tem valorizado mais, a gente já valorizava, mas temos valorizado mais o estar à mesa juntos. Inclusive a gente tem feito algumas refeições à luz de velas, com uma mesa decorada, bonita, para a gente ter momentos de convívio à mesa juntos, mais do que nós já tínhamos. E a pergunta vai para você. O que tem mudado na sua vida? O que essa série deixou para a sua vida? Depois desse mês inteiro falando sobre relacionamentos, estudando a palavra, tudo isso, vai ficar igual como estava em abril ou vai ter coisas que vão mudar? Parou para pensar nisso? Conversa um pouco, reflita um pouco, revisite um pouco esse conteúdo. Mas hoje nós vamos adiante. Como a gente faz para que essa nossa família agora não faça diferença só para ela mesma, mas faça diferença além dela? Eu acho que esse é o ponto que a gente chega agora. Agora, essa última mensagem, eu não quero conduzir vocês para nós olharmos para nós mesmos e entendermos como melhorar o nosso relacionamento dentro de casa, que é muito importante, mas nós já falamos 4 assuntos disso. O que eu quero dizer para vocês nesse domingo, é como a nossa família pode fazer diferença para além dela. Como a nossa família pode ser uma luz de Cristo nesse mundo escuro. Como nós podemos construir relacionamentos reais que façam diferença na nossa sociedade. Não só na nossa casa também, mas que façam diferença na nossa sociedade, no nosso bairro, no mundo. Para isso, eu queria conduzir vocês numa leitura bíblica de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 35. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui na projeção. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 35. Só para você entender o contexto, o que tem acontecido ali. Nós estamos num momento em que Jesus já teve seu ministério, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, e já deixou agora o ministério ao encargo dos seus discípulos. Um dos 12 principais discípulos de Jesus é Filipe. E ele vai para uma região chamada Samaria e começa a falar de Jesus para as pessoas lá. Só para você entender o contexto.
E aí Filipe começa a falar de Jesus e muitas pessoas lá começam realmente a se converter. E aí, de repente, quando o ministério de Filipe está um sucesso, ele está alcançando muita gente, Deus chama ele para algo inusitado e muito curioso. Acompanha comigo aqui. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro, mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Gente, acompanhe aqui comigo. Filipe está alcançando muitas pessoas. E aí Deus manda ele ir para uma estrada deserta. Estrada deserta. Oh Deus, eu estou alcançando um monte de gente aqui, por que eu tenho que ir para uma estrada deserta? Mas Filipe vai. E quando ele está nessa estrada deserta, ele vê uma carruagem com uma pessoa. E Filipe entendeu que Deus queria alcançar aquela uma pessoa. E aqui eu queria tirar um princípio muito importante. Gente, você quer fazer diferença no mundo? Eu quero. Eu sempre sonhei em construir uma vida relevante. Você também quer isso? Você quer fazer diferença no mundo? Comece por uma pessoa. É isso que Filipe fez. Comece por uma pessoa. Às vezes a gente tem a impressão que precisa ser algo grandioso, que eu preciso fazer diferença no mundo, eu preciso alcançar e fazer um projeto que vai alcançar milhares ou milhões. E até bom se pode, se for possível pode. Mas às vezes a gente espera algo que seja grande, que faça grande diferença e a gente não começa nada. Não caia nessa armadilha. Quer fazer diferença no mundo? Comece pela vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque uma pessoa tem um valor inestimável para Deus. Sabe, olha só. Jesus mesmo fala que ele se compara a um bom pastor que é capaz de deixar 99 ovelhas no seu aprisco para ir atrás de uma. A Bíblia nos fala que há grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Jesus, na sua prática de ministério, lidou com multidões, com massas gigantescas, com milhares e milhares de pessoas. Mas ele nunca deixou de olhar indivíduos, e ele estava sempre disposto a parar um pouco e deixar as massas de lado para falar com uma pessoa, como Zaqueu, com a mulher samaritana, como Pedro. Jesus se importa com pessoas. Ei, Jesus não olha para esse mundo e vê bilhões de pessoas. Ele sabe o teu nome. Eu aposto. Jesus sabe o teu nome. Tempos atrás, eu fui numa conferência grande para pastores. Conferência muito bacana lá em Campinas, São Paulo. E aí, eu estava na primeira palestra. E eu vi lá na frente, sentado na primeira fila, estava o organizador do evento, que para mim é uma grande referência de ministério. Pastor bastante famoso no Brasil. E aí a tiete que está em mim acordou. Sei, cara, vou aproveitar o intervalo e vou tietar o homem. Vou lá, vou perguntar, vou conversar, vou puxar assunto. Fiquei ali uns minutos da palestra, nem prestando atenção na palestra, pensando qual papo que eu ia puxar com ele. E aí eu cheguei lá, terminou o intervalo, fui reto lá, fui conversar com ele. E aí eu me apresentei, me chamo George e tal, né?
Acho que o senhor não lembra de mim, mas eu já fui seu aluno, 5 anos atrás, numa pós-graduação. E ele olhou para mim e disse, eu sei. Como é que está a comunidade de Chapecó? Disse, caramba, como é que ele sabe? E aí eu fiquei felizão aquele dia, pensei, cara, grande referência para mim, ele sabe quem eu sou, Depois eu pensei, bobagem, né? Tem uma coisa muito mais importante, Cristo, o Senhor do universo, o próprio Deus que se fez ser humano, a pessoa mais importante da história da humanidade que já viveu, Ele sabe o meu nome. Isso é o que importa. Sabe as minhas lutas. Porque Ele nunca deixou de olhar indivíduos e uma pessoa para Ele é extremamente importante. Se a tua vida alcançar mais uma, já valeu a pena. Já tem festa no céu. Comece por uma pessoa. E tem outro motivo. Nós não sabemos, nem nunca saberemos, o impacto que às vezes uma pessoa alcançada pode ter. Vocês sabiam? Um dado interessante, que tem muito a ver com esse texto. A igreja cristã da Etiópia é uma das igrejas mais antigas do mundo. Sabiam disso? E ela foi, a Etiópia, historicamente, um dos países que primeiro se tornou um estado cristão. Muito cedo, mas muito cedo. Tão cedo que nós, historicamente, nós não conseguimos rastrear quem começou a igreja na Etiópia. A gente não consegue, de tão cedo que é. Mas os cristãos etíopes, se você perguntar quem começou a igreja na Etiópia, eles vão ter uma história para contar. Eles vão dizer, lembra daquela pessoa, aquele eunuco de Atos 8? Foi ele. Não tem como provar cientificamente. Mas cremos de todo o coração que esse eunuco, uma pessoa, voltou para a Etiópia, falou de Jesus, começou uma pequena igreja que cresceu, e no decorrer de algumas décadas alcançou o país. Filipe nunca soube o impacto que ele teve, nunca soube que naquele dia ele estava alcançando um país. Vai descobrir um dia na eternidade. Nós não conseguimos medir o impacto que uma pessoa alcançada pode ter. Sabe, tem uma pessoa chamada Edward Kimball, anônimo, quase anônimo. Ele foi um professor de uma escola bíblica, nunca teve um ministério assim que alcançou muitas pessoas. Mas um dia, esse homem ficou intrigado com um menino sapateiro. E ele resolveu conversar com esse menino sapateiro e sentou com ele na sapataria e falou de Jesus para aquele menino. E aquele menino, que era cristão meia boca, resolveu levar a vida cristã a sério e realmente teve um encontro com Cristo. E depois se tornou provavelmente o maior evangelista da história dos Estados Unidos, Moody, que influenciou direto ou indiretamente milhões de pessoas, e o que nós temos hoje de cristianismo nos Estados Unidos, em grande parte, é por causa dele. Uma pessoa que tirou tempo para compartilhar da sua fé com um menino sapateiro, que ninguém dava atenção. Mudou, talvez, a trajetória de um país, e de milhões de pessoas. Quer mudar o mundo? Comece por uma pessoa. Quer gravar uma frase? Não despreze os pequenos começos. Ei, guarda isso para a tua vida. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Vale para tudo. Vale para tudo. Mas muito bem, como é que a gente faz diferença no mundo? Percebe uma coisa, Filipe, obviamente, ele fala, né, de Jesus para aquele etíope. Mas antes de ele falar de Jesus para aquele etíope, olha só o que ele faz. Os verbos que o texto bíblico usou. Ele aproximou-se, ele acompanhou, ele ouviu, ele perguntou e ele sentou-se ao lado.
Antes de falar de Jesus, Felipe fez tudo isso. Sabe como nós mudamos o mundo? Em grande parte construindo relacionamentos verdadeiros com as pessoas, relacionamentos sem interesse. Isso é uma coisa que o nosso mundo precisa muito. Grande parte dos relacionamentos que as pessoas conseguem fazer são relacionamentos interesseiros. Como é que a gente consegue mudar o mundo? Olha, fazendo relacionamentos sinceros. Felipe, antes de fazer qualquer coisa, criou vínculo. Antes das pessoas quererem ouvir sobre a nossa fé ou sobre Cristo, elas querem se relacionar com a gente. Crie relacionamentos. Crie relacionamentos. Gente, vocês estão percebendo uma coisa? Estão percebendo que a Bíblia está nos chamando a ser contra a cultura o tempo todo? A gente falou ali sobre olhar indivíduos e não massas. A nossa cultura não é assim, a nossa cultura olha para massas. O que importa não é uma visualização do teu Instagram. Tem que ter milhares, senão não valeu. A Bíblia diz, não, olha um. Pode ter milhares, mas olha um. Um é importante. E aqui a gente vive numa cultura individualista, onde a gente não se relaciona muito. Onde a gente está fechado cada vez mais para nós mesmos. E a Bíblia está dizendo, não. Quer fazer diferença no mundo? Construa relacionamentos. Não se feche em você mesmo. E aí você vai dizer, mas George, sabe qual é o problema? Eu até queria construir mais vínculos, mais relacionamentos, fazer diferença na vida das pessoas, mas o problema chega no final do dia, eu estou cansado, tudo que eu quero é me esticar no sofá e descansar. É ou não é? Chega final de semana, tudo que eu quero é ficar em casa e descansar. Porque a gente está cansado. E se eu não descansar, eu adoeço. Sim. Mas será que não é justamente esse nosso se fechar que está nos adoecendo? Olha só essa frase. É escrita por Johann Hari. Ele é escritor e ele já teve livros muito famosos, inclusive livros que foram recomendados por pessoas bem conhecidas, como a Oprah. E ele fala, olha só, não sou eu, gente, o especialista da área, ele diz, fomos treinados, atenção aqui, fomos treinados para acreditar que a solução para a nossa dor está em olhar para dentro e focar em nós mesmos. Mas, e se o verdadeiro caminho para fora da dor for olhar para fora, aprofundar nossas conexões com as pessoas ao nosso redor? Ei, o que ele está dizendo é, o que tem, e muitos outros têm falado, o que tem nos adoecido é que nós nos fechamos demais em nós mesmos. Construirmos relações não é sobrecarga, é cura. Sabe que lá em casa a Suzana está de prova, eu acho que por ser pastor, né, toda semana tem alguém lá em casa, toda semana. Não passa uma semana que não tem gente lá em casa. E em parte, é claro, é minha função também cuidar de pessoas, mas não só por isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que vai alguém lá em casa, quando está naquele momento de 6h30, 7 horas, a gente está arrumando a casa loucamente para receber a visita, acho que não tem uma vez que eu não pense assim, por que eu marquei? Né? Eu podia estar tranquilo agora, podia estar no sofá descansando, marquei, agora foi. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, acho que não tem uma vez que a visita sai lá de casa que eu não pense, que bom que eu marquei. Que bom que a gente tirou esse tempo juntos. Porque conexões não é sobrecarga, a gente está errando nisso. Conexões é cura. E o que tem nos adoecido é justamente que a gente tem se fechado demais em nós mesmos. Faça isso. Receba uma pessoa por semana na sua casa. Não é uma por semana, uma a cada 2, mas faça isso. Cria essa disciplina e você vai ver se isso não é cura. Quer fazer diferença na vida de alguém do teu trabalho, de alguém do vizinho de porta? Convide para jantar na sua casa. Construa um relacionamento. Ouça essa pessoa, se interesse pela vida dela, pela realidade de vida dela. Tente ajudá-la em que for preciso. E sabe o que você vai perceber no final da noite?
a tua vida ficou mais leve. Certeza. A tua vida ficou mais leve. Pensa nisso. Mas, terceiro e último ponto. Já estamos no último. Então, acorda aí, vamos lá. Estamos no último. Reta final. O etíope, quem é esse cara que Filipe conversa? A gente sabe que ele é rico e bem-sucedido. Ele é tesoureiro da rainha da Etiópia. Na época, a Etiópia tinha uma dinastia de só mulheres governavam, só tinham rainhas. E assim como o rei do Egito era chamado de faraó, as rainhas da Etiópia se chamavam Candace. Era título delas. E esse cara era responsável pelas finanças da Etiópia. Ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Bem-sucedido e rico. Mas a gente sabe também que apesar de ele estar no topo, ele tinha um grande vazio, que o motiva a fazer uma viagem da Etiópia até Jerusalém em busca de respostas espirituais. São 2.000 quilômetros de carruagem ida e 2.000 quilômetros de carruagem volta. E às vezes a gente reclamando de ir para São Bento fazer 500 quilômetros de carro no Congresso. 2.000 quilômetros de carruagem ida e 2.000 volta. Porque ele queria entender mais de Deus. E sabe qual é o grande dilema, o grande problema? Ele chegou lá e ele descobriu uma coisa. Ele não podia entrar no templo. Por ser estrangeiro, por não ser judeu e por ser eunuco, ele só podia ter acesso ao pátio externo. É como se ele chegasse aqui na meu que só pudesse entrar lá no saguão. E é isso. Não pode vir aqui. Fica lá no saguão. E ele, que era uma pessoa bastante abastada, gastou uma fortuna para comprar um rolo do livro do profeta Isaías. E ele está voltando para casa, lendo esse rolo do profeta Isaías e não entendendo nada. Quando Felipe chega. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é: todo ser humano, escuta essa, todo ser humano tem dentro de si um vazio que só Deus pode preencher. Sem exceção. Isso nem fui eu que falei. Foi Blaise Pascal. Todo ser humano tem um vazio dentro de si que só Deus pode satisfazer. O problema é que as pessoas acham que alguma coisa pode. Então muita gente foca. Não. Quando eu tiver dinheiro, vou estar tranquilo. Quando eu tiver sucesso, vou estar tranquilo. Mas as pessoas que chegam lá, como esse homem, descobrem que não preenche. A única coisa que pode preencher o nosso coração é Deus. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês importantíssima. Quer fazer diferença na vida de alguém de verdade? De verdade. Conduza a Cristo. Conduza a Cristo. Como é que a gente faz diferença na vida de alguém? Como é que a gente muda o mundo? Comece por uma pessoa. Construa um relacionamento. E conduza a Cristo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai falar muito bem disso. We live at this time where so many Christian ideas are understood as hate speech. After the Obergefell decision legalized gay marriage, that put the gospel on a collision course with the new law of the land. And I think many Christians have been struggling with, well, how do I speak? What do I do? How do I move forward? Home is a vital place to invite your neighbors in, to have some heartfelt conversations. We can love our children together. We can let some things slide, even though the world we live in would say that we're supposed to be enemies. To me, hospitality is the ground zero of the Christian faith. I was raised in an Italian family. There were some issues in my house that made it almost impossible to have people in. So hospitality didn't really become endemic to my life until I had set up a home of my own.
I was a professor at Syracuse. I lived as an out lesbian feminist in New York. In our LGBTQ community, somebody's home was open every night of the week. And there was never a question, where will I go if I need help? Because the community itself is organic and fluid, and that was how we dealt with crises. After I wrote my tenure book, I really wanted to write a book that was on my heart. Why is the religious right such a hateful community? And why do they hate people like me? I was on a war against two things, patriarchy and stupid. So I was really curious to know why relatively decent people would use the Bible in such a hateful way. So I wrote an editorial, and it brought all kinds of attention my way, which I didn't really expect. But one of the things it brought my way was a letter from Ken Smith, the pastor of the Syracuse Reformed Presbyterian Church. When Ken and his wife Floy invited me to dinner, I was happy. I thought of Ken as my unpaid research assistant. And they were fine with the fact that I wanted to read the Bible to critique it. That began a research journey that changed my life. But it wasn't research that changed my life. In Ken and Floy's home, the way that they practiced hospitality became a living, breathing example of the theology that they were teaching. After my first dinner at Ken and Floy's house, Ken gave me a big hug, Floy gave me a big hug and a kiss on the cheek. We said, we'll catch up next week. This was fun. Can't wait to do it again. They did not share the gospel with me, and they did not invite me to church. And that was so wonderful, because what it showed to me was that they didn't see me as a project. They actually saw me as a neighbor. Now, I didn't step foot in the church for 2 years, but every week I was in their home. And every week it was clear that pretty much anything could go. We could ask anything. Ken and Floy were fine. And that process of dialogue and table fellowship was compelling. It was deeply compelling. I did not come to faith because I stopped feeling like a lesbian. It's not that I got all of my worldview issues just completely cemented with a happy Christian evangelism, not at all. I came to faith because I became convicted that Jesus is who he says he is. Ephesians 4:29 is our watchword, that we are to impart grace to the hearer. I might not agree with everything that you hold to be near and dear, but because we are neighbors, I don't have to say everything that's on my heart. And you don't have to say everything that's on your heart right now. We can put some of our worldview issues aside. And over years of this, the gospel takes on a momentum that is compelling to people. I think we need to give each other the reminder that it's God who saves. It's not about certainly us being perfect or our words being perfect, but show up we must in the lives of unbelievers. What comes naturally to me and what comes naturally to you is to hang out with people who are like us, people who can maybe finish our sentences, people who don't scare us. But hospitality, biblically speaking, takes strangers and makes them neighbors, and takes neighbors and makes them family of God. It's a great joy to see the gospel bring people together who are supposed to be enemies, and it's a great joy to know that God never gets the address wrong. And if your neighbors aren't people you know yet, there's a blessing waiting for you. Ateísta, lésbica, militante contra o cristianismo, é alcançada porque
Um casal de cristãos convidou ela para jantar na sua casa. Quer mudar o mundo? Comece por uma pessoa, mais um. Comece por uma pessoa. Cultive um relacionamento e conduza a Cristo. 3 Cs para a gente levar para a nossa vida. 3 Cs para a gente levar para a nossa vida. E eu queria convidar você a avaliar agora um pouquinho o teu coração. Pode passar. Isso. Você tem vivido atento ao que Deus quer fazer através de você? Deus quer fazer algo através da sua vida, não é só trabalhar e construir uma carreira. Deus quer fazer algo através de você. Você tem vivido atento a isso? O que te impede de construir relacionamentos reais que podem fazer diferença na vida das pessoas e na sua? Gente, vamos fazer diferença nesse mundo. Vamos. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!